Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem nesta noite de domingo, neste momento tão especial para a vida de nossa igreja, que é a transmissão da mensagem principal do domingo nas celebrações de nossa igreja. Ainda estamos nas nossas reuniões online, ainda não terminamos as configurações do espaço para retomarmos nossas atividades presenciais, mas estamos na reta final e neste mês de junho continuamos ainda com algumas de nossas reuniões feitas à distância. Em muito breve, queremos convidar você a tomar parte da retomada das nossas atividades presenciais. E hoje, de forma muito especial, vamos iniciar uma série de mensagens que tem muito a ver com a tarefa missionária de nossa igreja. Toda a igreja de Jesus tem uma tarefa missionária. Nós não podemos negar o fato de que existimos para cumprir missão de Deus, que essa ação que nasce no coração de Deus, que o Senhor entrega para nós para sermos continuadores de sua obra missionária. E em pleno século XXI, nós precisamos encarar esse fato de que a obra missionária que devemos realizar no mundo de hoje não tem a mesma característica do que foi no primeiro século da era cristã, quando os primeiros discípulos e discípulas de Jesus saíram pelo mundo anunciando o ineditismo da boa notícia do Evangelho de Jesus. Também não tem mais a mesma característica do século XIV, XV, XVI, quando os missionários saíam junto com as campanhas de novas descobertas para catequizar povos estrangeiros que deveriam ser dominados pelos colonizadores. E também não temos mais a mesma característica do século XVIII, do século XIX, quando surgiram as chamadas missões modernas, com as associações e sociedades missionárias que tinham a função de levar o evangelho pelas igrejas protestantes para aqueles chamados povos não alcançados, ou seja, povos que não são ocidentalizados. Não temos mais essa mesma característica. Hoje, o maior desafio da obra missionária no mundo em que vivemos é fazer com que a Igreja de Jesus descubra a existência do outro. Parece uma coisa um pouco absurda eu ter que dizer isso em pleno século XXI, mas na verdade, meus amados irmãos e irmãs, quem precisa descobrir a obra missionária não é um povo não alcançado, não é um povo tido como ateu ou de outra religião para se converter à nossa religião. O que nós precisamos nos tempos atuais é fazer com que a Igreja de Jesus se abra para o outro. Nós precisamos descobrir qual é o nosso papel como cristãos no mundo no dia de hoje. Por isso, essa série de mensagens vai ajudar muito a gente a pensar na nossa jornada como Igreja de Jesus, o que temos a fazer como Igreja de Cristo no mundo em que vivemos. Temos preparado para esta apresentação, para esta mensagem, também uma apresentação, como sempre fazemos. Nosso material está sempre disponível dos irmãos e irmãs. Todas as nossas séries de mensagens estão arquivadas em nosso blog e em nosso canal do YouTube. Você pode acessar as playlists, os vídeos anteriores, enfim, todo o material que foi preparado com muito carinho para que os irmãos e irmãs acompanhem as séries de mensagens que temos apresentado. Eu entendo, meus irmãos, que essa é uma maneira de servir ao reino de Deus,
de colocar à disposição do reino de Deus aquilo que a gente produz como reflexão, crítica, como pensamento, como proposta teológica. Particularmente, eu sou suspeito em dizer, porque é um material que eu elaborei, que eu escrevi, que eu produzi os vídeos. Eu entendo que esse material é um material rico. Rico porque é fruto de uma produção de pesquisa. E um material rico também porque está ligado ao contexto em que nós vivemos. Se você quiser saber, meu irmão, minha irmã, o que pensar diante das situações da vida, dá uma olhadinha aí nas séries anteriores, nas abordagens que fizemos, nos conteúdos que temos. Então você pode acessar todo o nosso conteúdo, seja no blog da nossa igreja, cujo endereço está aqui na descrição logo abaixo do vídeo, como também você pode acessar nos links de playlist da nossa página do YouTube. E você pode fazer isso à vontade, pode baixar, pode compartilhar. E quanto mais pessoas você puder fazer com que tenham acesso a essa informação, tanto melhor para o reino de Deus. Amém? Bom, gente, está aqui a apresentação para hoje. Missões quando o outro é o que importa. Para que fazemos missões? Você já se perguntou por isso? Por que a Igreja de Jesus precisa realizar a obra missionária? Ah, porque tem povos não alcançados. Sim, claro, tem povos e línguas que ainda não ouviram falar de Jesus, com certeza. Ah, porque precisamos aumentar o número de seguidores de Cristo nas igrejas cristãs no mundo. Também é preciso fazer isso. É preciso a gente cuidar do número de pessoas alcançadas para Jesus no mundo em que nós vivemos. Mas o fato é, meu amado irmão, minha amada irmã, é que o mundo em que vivemos, em termos de cristianização, já está bem informado. O mundo sabe quem é Jesus. O mundo sabe o que ele fez. O mundo conhece a sua história. Eu diria que o mundo já está bem informado a respeito da presença de Jesus, do papel de Jesus, da mensagem de Jesus, tanto que sente falta de uma igreja que encarne essa mensagem de forma autêntica, de forma viva. O que o mundo não tem é de um referencial de pessoas que vivam a mensagem do Evangelho de forma plena, de forma integral, aplicada à vida. E é isso que precisamos fazer, viver de uma tal maneira que as pessoas se importem com aquilo que cremos e se surpreendam com o resultado de nossa fé. Esta série de mensagens terá quatro tópicos que vai nos ajudar a pensar sobre essa ação missionária no mundo em que vivemos. A nossa série começa hoje com um tema bastante curioso, que é a realidade de uma espiritualidade missionária. Para realizarmos a obra missionária no mundo em que nós vivemos, neste tempo, hoje precisamos desenvolver aquilo que eu vou chamar junto com você de espiritualidade missionária. Há uma palavra que foi utilizada por um grupo de evangélicos norte-americanos que é missional. Eu não quero usar essa palavra, não precisamos de uma palavra nova, mas nós precisamos de uma espiritualidade que nos conduza a servirmos como pessoas úteis para o mundo que nós vivemos enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus. Eu escolhi para nós pensarmos nessa oportunidade em um texto que o apóstolo Paulo coloca para a igreja. E eu acho esse texto muito forte, que tem recebido muitas interpretações, muitas ideias, muitas aplicações em diversos contextos. Veja esse texto.
Romanos capítulo 5, versículo de número 20, diz assim: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Há muitas pessoas que acham que esse versículo está falando de lugares onde o pecado está dominando e como se houvesse algum lugar do mundo onde tem mais pecado e outros com menos pecados. Não, meu irmão, não tem isso não. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O mundo está dominado. A palavra de Deus também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando a gente descobre as consequências graves do pecado sobre a vida humana, é aí que é o lugar da graça atuar. Por isso, a primeira frase de provocação que eu quero deixar com você é essa: a obra missionária deve ser realizada de tal modo que a expressão da fé se torne algo confiável no mundo em transformação. No mundo marcado pelo pecado, no mundo marcado pelo ateísmo, no mundo marcado pelas suspeitas a respeito da religião cristã, é hora da gente fazer com que a nossa expressão de fé, a maneira como cremos, a maneira como exercitamos a nossa fé, seja algo que possa se tornar digno de confiança, autêntico, até mesmo algo sincero da nossa parte. É nossa a tarefa de fazer isso. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, é hora da gente pensar qual é a nossa maneira de viver a fé em Jesus. Que espiritualidade é essa que pode contagiar as pessoas do mundo em que vivemos? Em que as pessoas possam dizer: eu quero ser um cristão, como o Irênio é. Eu quero ser um cristão como os membros da Igreja Batista da Orla Oceânica são. Eu quero ser um cristão como os cristãos evangélicos brasileiros são. Será que podemos dizer isso hoje? Será que as pessoas querem ser cristãs, seguidoras de Jesus, como a Igreja Evangélica no Brasil tem apresentado nos dias atuais? Essa é uma questão para chamar a atenção da gente. Por isso, fique ligado nisso que vamos falar hoje. Isso tem a ver com a maneira como conduzimos a nossa vida como seguidores de Jesus. A proclamação da mensagem do Evangelho se reveste de uma relevância maior naqueles contextos em que a vida está sob ameaça, quando as pessoas se sentem ameaçadas em sua integridade. E é disso que o texto está falando na carta de Paulo aos Romanos. É onde o pecado está causando os maiores estragos na vida humana. É ali que a graça tem que ser vivida. É ali que a mensagem do Evangelho precisa ganhar mais significação. A obra missionária, meus irmãos, minhas irmãs, não é uma atividade que consiste simplesmente na proclamação de uma certa moral, de um sistema de governo, de um sistema de poder. Mas não é uma lista de pecados a serem evitados, mas é um chamado à superação daquilo que tem ferido a dignidade humana, aquilo que tem trazido tristeza ao coração humano. Duas realidades que precisam ser levadas em consideração quando a gente trata da obra missionária. A primeira delas é a maneira como afirmamos a nossa fé. Os conceitos fundamentais da doutrina cristã, eles não mudam com o passar do tempo. A maneira de crermos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, isso não muda com o passar do tempo. Mas há uma outra coisa que precisamos nos preocupar além da afirmação do que cremos, mas que é a expressão do que cremos, a maneira como exprimimos, como colocamos em prática aquilo que cremos.
as formas de expressar a fé, meus amados irmãos e irmãs, essas mudam. Essas mudam com o tempo, essas mudam de acordo com a cultura, com os fenômenos históricos, com os aspectos sociais de nossa vivência. De tal maneira que, no mundo em que nós vivemos, é possível crer naquelas coisas que admitimos serem essenciais para crermos em Jesus e temos muitas formas de representarmos essas crenças. Sim, é possível a gente fazer isso. A expressão da fé e a afirmação da fé são aspectos que estão interrelacionados e eles são complementares um do outro. E embora a afirmação da fé possa apontar para um único centro, com uma única confissão de fé, que é Jesus como Senhor e Salvador, a expressão da fé se reveste de um caráter multiforme. Ela é multicolorida, ela se apresenta em uma pluralidade de expressões no mundo em que vivemos. Ela não é só evangélica, ela não é só protestante, ela não é só católica, ela não é só batista, ela não é só metodista, ela não é só presbiteriana, ela não é só de uma cultura, ela não é só de um povo, ela é de quem recebe Jesus como seu Salvador e permite que a sua vida seja conduzida pelo Espírito Santo. A diversidade das formas de expressão da fé é uma necessidade que precisa ser atualizada constantemente, a fim de tornar viva a mensagem essencial do Evangelho, que é aquela que demonstra o amor de Deus, o perdão do Senhor a toda criatura. A consequência de uma ação missionária que não leva em consideração a expressão da fé dentro de um contexto sociocultural, histórico, ela acaba se tornando a produção de uma fé num Deus falso, num Deus que não existe, que não corresponde à mensagem bíblica. É a fé num ídolo, é a fé num Deus fraudulento, numa fraude que tenta enganar as pessoas para transformá-las em adeptos de um segmento religioso apenas, de um líder religioso apenas. Nós seguimos Jesus, independente de nossas bandeiras denominacionais. Nós seguimos Jesus, independente de quem seja o pastor, de quem seja o teólogo. A figura central do Evangelho é a pessoa de Jesus e é a ele que deveremos dirigir toda a nossa expressão de confiança. E é em função da sua mensagem, é em função de sua proposta de vida, de seu convite amoroso, que precisamos seguir a nossa jornada de fé no mundo. A proclamação do Evangelho não se dá, meus amados irmãos, apenas na forma de verbalizações, mas também nas nossas práticas de vida, na maneira como amamos os nossos irmãos e irmãs, a maneira como tratamos o diferente, na maneira como nos posicionamos em nossas responsabilidades, na maneira como respeitamos a liberdade do outro, na maneira como cuidamos do espaço em que vivemos, principalmente diante das grandes transformações climáticas que o mundo tem passado. A obra missionária requer hoje que cristãos e cristãs desenvolvam uma espiritualidade missionária, que é aquela que encarna a mensagem do Evangelho vivo nos contextos em que a maldade prevalece. Lá onde o pecado aumentou, onde a maldade aumentou, onde a perversidade dos homens tem aumentado,
não importa quem eles sejam, podem ser até religiosos, mas onde o pecado tem aumentado, é ali que cristãos e cristãs são chamados a desenvolver uma espiritualidade missionária marcada pela encarnação da graça em sua própria vida. A espiritualidade missionária que eu quero falar com você, que eu quero que você pense, que eu quero que você busque e desenvolva na sua vida, ela é baseada na maneira como você se importa com o outro. Essa espiritualidade missionária aponta para o outro. Ela diz que o outro é o alvo da nossa mensagem. É com ele que precisamos nos preocupar. A maneira como amamos a ele como pessoa, a maneira como nos importamos com sua condição de perdido, de distante da graça de Deus, na maneira como pensamos nas causas das aflições que fazem com que ele sofra algum tipo de cerceamento, com que ele sofra falta de justiça, com que ele sofra violências de toda forma. Como a gente pode realizar essa espiritualidade missionária? Eu queria sugerir a vocês, a todos nós aqui, 3 atitudes para a gente poder desenvolver essa espiritualidade missionária. Como que a gente pode fazer isso? Em que consiste essa tal espiritualidade missionária? Em primeiro lugar, a obra missionária deve proclamar a mensagem em uma linguagem que seja compreensível. A espiritualidade missionária tem uma linguagem que todos entendem, todos sabem falar. E a linguagem que todos conhecem é a linguagem do amor. Pode ser que eu não entenda o discurso de uma pessoa, pode ser até que um estrangeiro venha falar comigo, mas eu sei quando ele se importa com a minha dor. O faminto, mesmo que não entenda o que o outro diz, sabe o que ele sente quando lhe estende um pedaço de pão. O carente sabe o que o outro sente quando lhe estende a mão e lhe oferece um abraço. A linguagem do amor é uma linguagem universal. Antes de ser um discurso sobre o amor, a mensagem cristã deve ser amorosa, demonstrar amor de forma prática. A mensagem que proclama o amor leva em consideração promoção da paz, onde a paz não acontece, onde há violência. Leva em consideração a justiça, onde a injustiça prevalece. Leva em consideração os atos de misericórdia, onde o sofrimento prevalece. Essa é a linguagem do Evangelho, a linguagem do amor, a linguagem que fala ao coração daquele que sofre, que há alguém que se importa com a sua dor. A mensagem do Evangelho, ela se torna mais bem compreendida quando proferida por alguém que pratica o amor. Por isso que Paulo aconselha aos cristãos de Corinto: façam tudo com amor. 1 Coríntios 16:14. Anote esse endereço aí. Façam tudo com amor. Essa é a primeira característica de uma espiritualidade missionária. A segunda coisa que precisamos levar em consideração é que a ação missionária precisa estar vinculada com a vida. Há muitas pessoas que acham que levar o evangelho para a outra pessoa é tirá-la do mundo e levá-la para o céu. Não, meu irmão, o céu não é uma área que a gente domina. Não somos nós que vamos determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Uma vez na igreja, alguém ficou escandalizado porque disse que uma determinada pessoa
havia morrido e ela não era cristã. Aí ela disse, deve estar ardendo no inferno. Aí eu disse, eu não sei. Eu não sei, não posso dizer isso. Quem determina o lugar na eternidade não sou eu, não é ninguém neste mundo, é o Senhor. Eu não sei o que aconteceu na hora final daquela pessoa. Eu não posso julgar quem está no inferno e quem está no céu. Eu não posso fazer esse juízo. É um juízo que não me pertence. Não pertence a ninguém deste mundo. A missão, meu irmão, minha irmã, ela precisa ser uma missão encarnada naquelas circunstâncias em que a vida humana está sendo colocada em risco aqui na Terra, nas situações concretas de vida neste mundo. Não nas situações concretas do céu ou do inferno, ou do sobrenatural, ou de uma vida para além dessa vida. Não, meu irmão, a mensagem do Evangelho é para os vivos, para aqueles que estão aqui enfrentando o seu dia a dia. Depois de um ato de conversão, existe vida ainda a ser vivida no mundo em que vivemos. Então, meus amados irmãos, exploração do outro, preconceito de qualquer natureza, defesa de ideologias, são coisas que não combinam com a mensagem de quem proclama o amor divino a toda a criação. Quem acredita que o Evangelho é para todas as pessoas, sem distinções. Essas coisas não cabem nos lábios de quem proclama o Evangelho da graça. Nos lábios de quem proclama o Evangelho da graça, cabe o sentido da vida. O desejo de resgatar o sentido da vida. O pecado, ele não deve ser compreendido aqui na palavra de Paulo aos Romanos apenas como uma situação moral. Não, meus amados irmãos, o pecado não deve ser compreendido apenas nas relações morais que devem ser evitadas. O pecado consiste exatamente na maldade presente nas nossas relações com o outro. Quando eu tenho preconceito, quando eu alimento ódios, isso é pecado na nossa vida. Quando eu alimento discriminações, divisões, até mesmo dentro da família, do reino de Deus, enfim, qualquer lugar onde eu estou, isso é pecado. É pecado. Jesus, ele deu uma palavra muito viva às pessoas do seu tempo. E ele preparou os seus discípulos para que fossem até aquelas pessoas que se encontravam perdidas. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 6, no comissionamento dos seus discípulos para a obra missionária. Ele disse, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Vejam, meus amados irmãos, que a pregação do Evangelho é algo que precisa ser levado em consideração a partir da nossa realidade presente no mundo. E, em terceiro lugar, a ênfase de missões deve apontar para o que é essencial para que as pessoas acolham a fé. O que é mais importante para que alguém acolha a mensagem do Evangelho na sua própria vida? É pagar dízimo? É frequentar uma religião? É se tornar uma pessoa moralmente correta? Não, nada disso é essencial. Jesus deixou poucas exigências para o acolhimento de fé. Ele apenas disse, segue-me. Foi o que Jesus disse para as pessoas do seu tempo. A principal exigência de Jesus, sabe qual foi? Foi o mandamento do amor. Essa é a exigência. Essa é a exigência. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E exatamente é o outro que me interpela a colocar em prática esse mandamento.
o outro nos interpela constantemente a colocarmos em prática os mandamentos do Senhor, o mandamento do amor. 1 João capítulo 3, verso 11, João lembra isso à igreja. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Isso é exigência, isso é mandamento, mandamento de Jesus. As demais coisas, as igrejas têm as suas disciplinas, têm as suas regras, cada uma do seu jeito. Cada uma vai viver de acordo com a sua realidade, mas há uma coisa que todos os cristãos e cristãs no mundo inteiro são obrigados a praticar, que é o amor uns aos outros, o amor fraternal. Bem, gente, para a gente concluir essa palavra, eu preciso deixar claro o seguinte: uma espiritualidade missionária é aquela em que se busca uma aproximação com o outro nas suas aflições, nas aflições que o outro enfrenta. A mensagem do Evangelho, ela uma vez proclamada, ela não diz respeito aos interesses do pregador, mas às necessidades do ouvinte. A mensagem do Evangelho, por alguém que não se importa com as dores do outro, não faz o menor sentido. Isso me lembra a palavra de Isaías, lá no capítulo 61, o versículo 1, quando Isaías, já profetizando a vinda de Jesus, e Jesus usa essa expressão na sua pregação, diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Pobres, pecadores, pessoas abatidas, pessoas cativas, pessoas sem liberdade, pessoas que estão vivendo os seus aprisionamentos. São essas pessoas onde o evangelho precisa ganhar significado. É onde esse tipo de pecado aumenta que a graça começa a fazer mais sentido. Amém? Ore ao Senhor para que você consiga desenvolver essa espiritualidade missionária. Que Deus possa fazer de você um missionário ativo no mundo em que nós vivemos. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, tua graça e compaixão. Muito obrigado, Senhor, pelo teu chamado a vivermos a tarefa missionária dentro de um espírito de colocar a nossa vida a serviço do outro. Ajuda-nos, ó Deus, a termos mais amor, a vivermos com mais intensidade a nossa fé, e que essa maneira de vivermos a fé no mundo faça sentido para as pessoas que nos observam. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você e ter você acompanhando a transmissão da nossa mensagem. Dizer para os nossos irmãos e irmãs que estamos muito breve já nos preparando para as atividades presenciais. Amanhã eu e o pastor Daniel estaremos organizando o espaço. Já vamos trazer nossas mobílias durante essa semana. Vamos informar isso através dos nossos canais de comunicação uns com os outros e esperamos que isso seja proveitoso para os nossos irmãos. E peço aos irmãos que já estejam atentos, somem a gente conosco, nos ajudem nessa tarefa, tá bom? Vai ser uma oportunidade maravilhosa. E espero também, durante essa semana, já termos uma agenda da retomada, como ela será. Tá bom? Esteja em oração. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um abençoado restinho de domingo para a glória do nosso Deus. Um grande abraço para todos e todas.